Olá pessoal, sou Otávio Reis, estou aqui para compartilhar informações sobre a minha pesquisa sobre a história da humanidade. Então, nós temos diversas teorias sobre a história da humanidade aqui na Terra. Uma delas seria a história do criacionismo, que seria Deus criou o homem, criou até a partir da argila ou da terra, e a mulher a partir da costela. Essa é a história do criacionismo, assim, uma história religiosa. Nós temos a versão do evolucionismo, que diz que a nossa espécie foi evoluindo a partir de um macaco, e ao longo dos anos essa espécie se desenvolveu até chegar na nossa espécie que é hoje. Só que nós temos alguns furos com relação a essas duas teorias, A história do barro, é difícil explicar isso, como que um homem foi criado a partir do barro, é algo que não bate, então eu fiz muitas pesquisas para saber de onde veio essa história. E na verdade a gente vai achar na tradução, erros de tradução da parte do sumério para a parte do aramaico e do hebraico, que fazem com que algo que foi dito que seria o homem foi modelado à imagem e semelhança de um outro ser, nesse erro de tradução virou que ele veio da argila ou da gleba. Da mesma forma, a gente olha na parte do evolucionismo um furo que é o tal do elo perdido. Ninguém consegue achar esse elo de ligação entre o macaco e o homem, o que transformou de uma espécie de primata para outro tipo de espécie. O ser humano ele teve uma evolução muito rápida, muito diferente da maioria das espécies que tem uma evolução muito lenta. De repente existia uma espécie durante muito tempo, humana, houve um salto quântico, um salto absurdo na evolução humana, e de repente apareceu a nossa espécie. Então, a partir dessas informações, eu comecei a pesquisar não só a parte científica, mas a parte também de criacionismo, de antigos livros, antigas religiões. Comecei pelo Antigo Testamento e buscando as traduções no aramaico, no próprio hebreu, para chegar à conclusão que vários desses textos que falavam da Gênese humana, eles já existiam antes de uma maneira muito similar, o mesmo texto, ou às vezes o mesmo contexto, a mesma história, às vezes muda só o nome do personagem, em textos egípcios, em textos acadianos da Babilônia e em textos sumérios. No caso dos sumérios não seriam textos, É o caso daquelas tabletes de argila sumérias que contavam vários mitos de criação. Então a gente tem coincidências. Por exemplo, eles contam um caso, os sumérios, de um personagem chamado Ziusudra. Ziusudra é um personagem que viveu exatamente a mesma história que o nosso Noé bíblico. Só que isso está escrito nas tábuas de argila sumérias muito tempo antes do nosso Antigo Testamento ter sido escrito. Então, quando a gente vai pesquisando essas histórias todas e vê que várias histórias já existiam, a gente percebe que o Antigo Testamento tem alguns pedaços que são compilações de antigos textos sumérios, onde diversos personagens foram fundidos em um só. A gente vai entender melhor essa parte da mitologia dos deuses sumérios agora. Percebemos numa leitura do Antigo Testamento que Deus às vezes tinha um comportamento um pouco contraditório. Em alguns momentos dá a impressão de que tem um comportamento um pouco bipolar. Imagina que em alguns momentos ele pega o ser humano, acolhe, protege, defende. Em outros momentos ele pune, mata, pede sacrifícios. Então é algo estranho na história da humanidade. Quando vamos pesquisar isso em outros textos, na verdade a gente acha que esses textos sumérios contam as mesmas histórias que estão ali no Antigo Testamento. E a gente percebe que são diferentes deuses sumérios que foram colocados numa só história no Antigo Testamento. Então a gente tem dois irmãos na mitologia suméria, que eram dois deuses, Enki e Enlil. Um era pró-humanidade, que era o Enki, que tentava proteger a espécie humana. O Enlil era contra, ele queria escravizar a espécie humana, ele punia a espécie humana quando não estavam fazendo aquilo que ele queria. Quando a gente vai ler nesses textos sumérios, a gente percebe que as mesmas histórias do Antigo Testamento são vividas por esses diferentes deuses. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Muito tempo depois da civilização suméria, a civilização suméria fica na Mesopotâmia. Lá na civilização suméria, quando eles desapareceram, a Babilônia surgiu muito tempo depois lá.
e encontraram essas tabletes de argila sumérias, contando essas histórias dos deuses. Nessa época, o povo hebreu se encontrava na Babilônia também. E eles escutaram as histórias dos sacerdotes da Babilônia que liam essas histórias todas dos diferentes deuses. E neste momento o povo hebreu pegou essas diferentes histórias e, como eles eram monoteístas, eles fundiram essas histórias todas de diferentes deuses em um só. E depois disso eles passaram essa tradição oral de passar as histórias desse mesmo Deus oralmente um para o outro, até que chegou no ponto que eles decidiram escrever o Antigo Testamento. Então teve muita perda de informação nesse meio tempo, teve muita interpretação de antigos textos sumérios e muito erro de tradução. Como eu falei no início, o processo de dar a vida ao ser humano era considerado uma palavra no sumério que se chama titu, que quer dizer modelar a vida. Modelar a vida à imagem e semelhança dos deuses. É como se eles tivessem usado uma parte do DNA deles para fazer uma experiência genética na espécie humanoide que existia e modificaram essa espécie a partir do DNA deles. É uma modelagem genética. Quando isso foi traduzido para Tisse com Ifintu, que quer dizer veio da argila, da gleba, e foi o que foi passado no final das contas para o Antigo Testamento, como se Adão tivesse vindo da argila. A própria palavra Adão, na verdade, tem traduções diferentes. Quando você vai no hebreu, significa aquele que veio da gleba ou da terra. Quando você vai estudar Adão com a questão no sumério, como ela foi falada no sumério, quer dizer gado, animais. Então o ser humano teria sido criado por esses deuses, segundo os textos sumérios, e eles eram considerados como um gado, uma espécie que trabalhava para eles, que minerava para eles e também fazia colheita para esses deuses. Então temos vários problemas de tradução, interpretações que fazem com que o contexto fique muito diferente. Se a gente estudar a mesma história no contexto sumério, por exemplo, a gente vai ver que quando fala-se da serpente no paraíso, por exemplo, de Adão, Adão seria os animais ou o gado. A serpente seria o deus Enki, ele era chamado de a serpente também. E quando ele chega e vê o ser humano e ele decide passar o conhecimento para eles da metalurgia e o conhecimento também para se fabricar roupas, porque ele queria dar melhores condições de vida para o ser humano, ele era um deus civilizador, naquele momento ele convence a mulher que tomava conta do local que se chamava Éden e pede a ela para transferir os frutos do conhecimento da árvore do bem e do mal para os Adão, que eram os seres humanos, o gado ali. E eles recebem o conhecimento de metalurgia. Eles chamavam de árvore do bem e do mal porque ao mesmo tempo que a metalurgia era feita para se construir ferramentas de trabalho que facilitariam a vida do ser humano, ele também utilizou aquilo para fazer armas. E naquele momento seria o bem e o mal, as ferramentas de um lado, as armas de outro, o que acabou gerando problemas com o outro deus, o deus Enlil, que acabou tendo uma guerra para tentar exterminar a raça humana em função de ataques que sofreram por causa das armas que foram fabricadas. Então o que a gente percebe? Quando a gente vai ler essa história no Antigo Testamento, a gente lê de uma maneira que diz, eu não me lembro as palavras de cor exatas, mas nós vamos ler um texto que diz mais ou menos: a serpente procurou a mulher e revelou a ela os segredos da árvore do bem e do mal. Quando a gente lê esse mesmo texto em sumério, vai falar também que Enki, a serpente, procurou a mulher responsável pelo jardim do Éden e pediu a ela para revelar os segredos da árvore do bem e do mal para Adão, que era o gado. Então os textos são muito parecidos, praticamente idênticos, mas a gente percebe que essa mudança de olhar, de contexto, de prisma de observação, faz com que a gente perceba uma história completamente diferente. Na versão da Bíblia, hoje a gente acha que, na verdade, Deus colocou Adão num paraíso. É até interessante essa questão da palavra paraíso, porque paraíso vem do grego, paradeisos. Depois da época helenística, paradeisos teve essa noção que a gente tem hoje de paraíso, de lugar maravilhoso, de tudo muito bom. Mas antes da época helenística, a palavra paradeisos significava
campo fechado onde ficavam os animais, ou seja, o Adão, que era o gado, ficava fechado dentro desse paradeisos, que era o campo onde ele ficava. Então, na nossa visão da Bíblia hoje, o Adão vivia num local maravilhoso. De repente a serpente apareceu, que é vista até como um demônio, né? A serpente, porque ela revelou algo que Deus não queria que acontecesse, e passou para a mulher, que foi Eva no caso da Bíblia, de pedir para o Adão provar o fruto da árvore do bem e do mal. No caso da mitologia suméria, a história não deixa de ser a mesma, só que não a serpente não é um demônio, não existe essa interpretação, que até na própria Bíblia, na verdade, nada diz que a serpente era um demônio, isso é uma interpretação que fazemos depois. A serpente era um Enki, que era civilizador e quis compartilhar esse conhecimento, e pediu para que a mulher compartilhasse aquilo com aquela raça inteira. Então, nós temos vários momentos de erros de tradução. A palavra serpente, que é Nakash ou Nashash, eu não sei exatamente a pronúncia, ou Buzur em sumério, mas o Nakash em hebreu, significa aquele que levanta os mistérios, é aquele que traz o conhecimento. Essa palavra, por quê? A serpente foi o Enki foi aquele que trouxe o conhecimento para o ser humano. Então, qual seria a história da humanidade segundo esses textos sumérios? Pelo que a gente está falando, já dá para a gente deduzir. É como se tivesse vindo uma civilização de fora do planeta que precisou de plantar aqui e de montar tipo uma colônia aqui no planeta e fazer mineração aqui. Em um dado momento, eles decidiram criar um operário que trabalhasse para eles e fizeram manipulações genéticas a partir da genética deles mesmos com a genética de um hominídeo. E evoluíram muito rapidamente essa espécie. Fizeram vários testes, na verdade, tiveram várias linhagens que falharam. E acharam uma espécie que pudesse trabalhar e que fosse apta para aquilo. E naquele momento, eles resolveram colocá-los para plantar, para minerar, para trabalhar o ser humano. Não era um paraíso, não era nada de maravilhoso, as condições de vida deles não eram boas, mas esse Deus Enki decidiu passar mais conhecimento para eles. E o homem foi se libertando, mas o Deus Enlil e outros deuses não gostaram do que foi feito pelo Enki, então ele foi punido pelo que aconteceu com ele. Na verdade, ele foi enviado depois para que pudesse retrabalhar a genética humana, num local que chamavam de terras baixas, para poder modificar, porque para eles o ser humano já estava ficando muito desenvolvido, muito inteligente. Eles queriam realmente alguém que não fosse questionador, que apenas trabalhasse. Então, quando a gente pesquisa essas histórias desses antigos deuses que falavam de engenharia genética, viagens espaciais, a primeira conclusão que a gente chega é: ou algo aconteceu com a nossa civilização antes, que gerou a nossa espécie humana através de uma outra civilização que veio do espaço, fazendo pesquisas genéticas, ou no mínimo a gente pode dizer que os sumérios são os precursores ou os inventores da ficção científica, né? Porque antes deles não existiam histórias de viagens espaciais, de modelagem genética, de nada disso. Então eu convido as pessoas que se interessaram por esse assunto para fazerem essa pesquisa. Estudem os textos da origem humana. Depois busquem em versões antigas da Bíblia, em textos antigos egípcios, em textos acadianos, em textos sumérios. Façam uma comparação. Vocês perceberão que temos textos idênticos, mas apenas uma diferença, que onde na Bíblia falamos que é apenas um Deus, nos textos sumérios e egípcios são vários deuses diferentes, com diferentes personalidades, tendo diferentes atitudes face ao ser humano. Já é sabido, quando fazemos pesquisas em diferentes civilizações, se formos nos diferentes continentes e pesquisarmos com os índios, tribos mais antigas, que existem diferentes contos da criação do ser humano. Em vários deles percebemos a presença de deuses civilizadores. Inclusive na África existe a tribo dos Dogons, que, quando foi descoberta, eles tinham um conhecimento científico sobre a estrela de Sirius tão avançado que a gente só pôde comprovar quando foi criado o telescópio Hubble.
Então nós temos vários mitos de criação que achamos que são mitos, mas de várias partes do nosso planeta que falam que o ser humano foi criado a partir de civilizações que vieram de fora e que modificaram a genética e depois que foi modificada essa genética, se civilizaram, trouxeram conhecimento para a espécie humana. É um assunto vasto, né? Muito interessante, daria para a gente fazer diversos vídeos sobre esse assunto, mas em resumo, o que eu convido as pessoas a fazer é isso: buscar informação nos textos sumérios e perceber, fazer um paralelo com o que aconteceu na Bíblia, que a gente chega à conclusão que no Antigo Testamento, na Gênese humana principalmente, existe uma compilação ali de várias histórias que foram contadas em diferentes momentos de diferentes deuses, e essas histórias se tornarem em apenas uma história de um só Deus. E por isso a gente percebe que ele às vezes tem um comportamento bipolar, estranho. Ora ele age de uma maneira, ora ele age de outra. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.